Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui um vídeo rapidinho, só pra contar um pouquinho da minha experiência de como foi acostumar o Leonardo a dormir no quarto dele. Eu sei que parece uma tarefa simples, mas só quem divide o quarto com o bebê ou quem faz cama compartilhada sabe o quanto é difícil, tanto pro bebê, mas eu acho que principalmente pra nós mães. Então eu vim aqui pra contar um pouquinho de como foi minha experiência. Bom, desde que o Leonardo nasceu, ele dorme no meu quarto, ele dormia no meu quarto, eu colocava ele pra dormir no carrinho de bebê do lado da minha cama. Só que eu mantinha uma rotina com ele que toda vez que ele acordava pra mamar ou pra trocar a fralda, eu pegava ele, levava ele pro quartinho dele, lá eu trocava, lá eu amamentava ele, e aí só depois que ele dormia de novo que eu voltava e colocava ele no carrinho de novo. Quando ele completou um mês, o carrinho já ficou um pouco desconfortável. E aí eu comprei um chiqueirinho que tinha uma elevação, que dava pra ele dormir super bem. E aí ele começou a dormir nesse chiqueirinho do lado da minha cama. Então eu mantinha o mesmo procedimento. Toda vez que ele acordava pra trocar fralda ou pra mamar, eu levava ele até o quarto dele, fazia tudo lá e depois eu colocava ele lá no chiqueirinho de novo. E esse procedimento também eu fazia muito durante o dia. Eu ficava muito tempo dentro do quarto dele. Então, assim, tem muita gente que faz o quarto e fala que o quarto fica só para enfeite. No meu caso, eu usei demais o quartinho dele, e mesmo quando ele não dormia lá, eu passava a maior parte do tempo em todos os momentos da amamentação. Eu amamentava a maioria das vezes lá na poltrona de amamentação, no quartinho dele, para ele realmente ir reconhecendo o espaço, se acostumando e saber que ali era o cantinho dele. Então, nessa época eu tava de licença maternidade, então eu tinha na minha cabeça o seguinte, que ele ainda estava muito novinho, como eu não tinha babá eletrônica, ele iria continuar dormindo comigo até que eu voltasse a trabalhar, até que terminasse a licença maternidade. E que depois que eu voltasse a trabalhar, ele já ia estar maiorzinho e aí sim eu ia começar a colocar ele no quartinho dele. Só que quando eu comecei a trabalhar, gente, eu não tava conseguindo. Eu lembro que a primeira noite eu não conseguia, simplesmente, tipo, eu ia levando ele pra lá, eu tinha uma sensação assim de abandono, era muito complicado. E eu tentei um dia aos poucos, sabe? Eu coloquei o chiqueirinho ao invés de estar do lado da minha cama, eu coloquei, tipo, no pé da cama, um pouco mais longe. E eu juro, gente, eu não consegui dormir. Dava a impressão que eu tava, tipo, largando ele, abandonando, sabe? Dava a impressão que ele tava se sentindo excluído. Foi horrível. E em menos de 2 horas eu catei e empurrei de novo pro lado da minha cama. Eu não sabia que ia ser tão difícil assim pra eu desgrudar, pra eu conseguir ficar tranquila, né? Mas aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Como eu tinha voltado a trabalhar, porém eu estava decidida a sair do emprego para continuar cuidando do Leonardo. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu conto melhor para vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então eu tive uma outra proposta para o meu marido. Eu falei, não, então quando eu vou continuar trabalhando por um tempo, tal, até meu patrão arrumar outra pessoa, mas quando eu sair do serviço, aí sim eu coloco ele no quarto dele. Porque aí eu não vou me preocupar em ter que acordar cedo no outro dia e mesmo assim passar a madrugada toda indo até o quarto dele pra ver se ele tá bem, porque eu sabia que ia ser assim. Porque eu ia ficar muito preocupada, eu não ia, sabe, eu não ia conseguir deitar e dormir, descansar, sabendo que ele tava lá sozinho no quarto dele. Então eu sabia que esse começo ia ser bem difícil. Então, quando eu saí do serviço, a primeira noite que eu fiquei em casa, eu já coloquei ele lá no quarto dele. Gente, foi muito difícil. Muito difícil pra mim. Só que foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Quando ele dormia do meu lado, se ele respirasse um pouquinho mais alto, eu já acordava. Então eu passava praticamente a noite inteira acordada. E quando eu cochilava, eu acordava com ele se mexendo, com ele virando, com ele mexendo com a mão, com ele respirando, qualquer coisa já me acordava. E quando ele foi pro quarto dele, claro, não que eu deixei de ir lá de madrugada, porque até hoje eu vou várias vezes dar uma olhadinha nele, mas eu conseguia dormir melhor. Então eu só acordava quando ele chorava, ou então quando ele fazia um barulho assim um pouquinho mais alto que desse para escutar do meu quarto, ou então quando eu mesma acordava, ia lá, dava uma olhadinha e voltava. Então, pra mim, o meu sono melhorou demais. E pro sono dele também melhorou, porque a mesma coisa que acontecia comigo acontecia com ele. Às vezes
conforme a gente se mexia na cama ou levantasse para buscar uma água para ir ao banheiro, ele já acordava com cada barulho que a gente fazia. E no quarto dele, automaticamente ele foi dormir melhor, porque ele não tinha barulho, nada interrompia o sono dele, né? Então, eu acho que o segredo de tudo foi eu ter acostumado muito ele com o ambiente do quarto dele. Então, quando eu comecei esse processo, durante o dia eu ficava muito tempo no quartinho dele. Eu fiz algumas adaptações no quarto dele, que eu ainda quero gravar um vídeo pra vocês mostrando como está o quarto do Leonardo hoje. Porque eu mudei muitas coisas, eu deixei muita cara dele, eu deixei num estilo assim meio Montessori, pra ele ter acesso às coisas dele. Então eu deixei o quarto dele e mostrava pra ele o quarto dele como se fosse um ambiente legal, como se ali fosse o cantinho dele brincar e tudo mais. Só que assim, no começo, ele não tava querendo ir sozinho pro quarto dele. E eu também não tava preparada o suficiente pra simplesmente colocar ele lá, fechar a porta e deixar ele dormir. Não tava conseguindo. Então, o que que eu fiz? Eu ficava com ele ou no sofá ou em algum lugar assim um pouco. Dava um certo horário, eu falava, ó, filha, agora tá na hora da gente dormir. Então, eu levava ele pro quarto dele e eu deitava do lado dele até ele dormir. Quando ele dormia, eu saía e ia pro meu quarto. Então eu comecei a fazer isso todas as noites, todas as noites. Às vezes demorava, às vezes eu ficava lá 1, 2 horas, ele virava para um lado, virava pro outro, me pedia pra ir pro quarto, pra ir pro sofá, mas eu ficava ali do lado dele porque ele tinha que saber que ali era o cantinho dele. Então, fazendo isso todos os dias, até que chegou um dia que, olha, eu fiquei chateada. Eu coloquei ele pra dormir e ele virou pra mim e me deu tchau. E falou, tchau, mamãe. E eu, não, filha, a mamãe vai deitar com você. Ele, não, sai, sai. E pediu pra eu sair. Eu fiquei chocada. Ao mesmo tempo que eu fiquei super chateada. Nossa, aquilo ali, eu me senti, sabe, super rejeitada. Eu fiquei feliz porque ele tava entendendo que ali era o cantinho dele, que tava a hora dele dormir, que ele já conseguia fazer aquilo sozinho, sabe? Então foi uma evolução muito grande, eu achei muito bacana. Mas foi difícil pra mim, vou confessar. Então começou desse jeito. Então hoje ele já sabe que quando eu falo, ó, agora tá na hora de dormir, eu desligo a televisão, paro o que tá fazendo e ele já sabe que é na cama dele. Gente, ele nunca associou o meu quarto a dormir. Então eu acho que assim, você que tá grávida, você que tá com seu filho bem recém-nascido, eu acho que a super dica é não coloque ele já para dormir na sua cama. Tenta fazer ele dormir no quarto dele, mesmo que depois disso você leve ele pro seu quarto. Mas faça ele acostumar, tipo, porque ele só ficava no meu quarto enquanto ele tava dormindo. Então, assim, ele não tinha esse costume de ficar ali, de pegar o cheirinho, de ver o meu quarto. Então, até hoje, ele olha pra minha cama e sabe que ali é a mamãe e o papai que dorme. Então, é muito legal você acostumar o seu filho desde pequenininho com o ambiente do quartinho dele. Então foi assim que eu consegui, foi assim que eu adaptei desde pequena. Às vezes, olha, eu acho que assim, pra não mentir pra vocês, eu acho que umas 5 vezes eu, muito cansada, acabei amamentando ele no meu quarto, acabei amamentando ele, trocando ele na minha cama mesmo. A única coisa que eu nunca fiz, porque eu tinha muito medo, era de dormir com ele na minha cama. Não tenho nada contra quem põe bebê pra dormir na cama, mas eu morria de medo, porque eu me mexo pra caramba, meu marido se mexe pra caramba, eu morria de medo de sufocar, da gente machucar, de subir em cima dele. Essas coisas de louco que passa na nossa cabeça, mas eu não tenho nada contra com quem faz isso, tá, gente? Vou deixar bem claro que eu só tô falando que eu só não coloquei pra dormir na minha cama porque eu tinha medo, porque eu acho que se eu não tivesse esse medo, eu teria colocado também, porque só quem passa por esse processo aí sabe quanto é difícil, principalmente no começo, quanto é cansativo a gente ter que ficar amamentando, trocando toda hora. É muito complicado aí os primeiros dias, então a gente acaba colocando o bebê perto da gente pra ser mais confortável. E também por questão de segurança, né? Mas enfim, eu acho que o segredo é você, enquanto ele tá acordado, nesse processo que você tá tentando fazer ele dormir, já fazer o quanto antes dentro do quarto dele, mesmo que depois você leve pra onde, seja lá onde for que ele durma.
mas é muito importante ele saber que aquele cantinho é o dele e que aquele espaço é o dele. E aí, gente, pra ele foi super tranquilo. Eu tive um pouquinho de trabalho por conta disso, por conta de ter que ficar toda hora levando ele pro quarto dele, toda hora mostrando o quarto dele, toda hora explicando a mesma coisa. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não me arrependo nem um pouco. Com certeza, se um dia eu tiver outro filho, eu vou fazer a mesma coisa, porque hoje é muito bom ele ter o cantinho dele. É muito bom ele saber que ali é o quartinho dele. A gente consegue dormir melhor, a gente consegue ter nossa privacidade e eles acostumarem com a independência dele. Então hoje ele pega a coberta dele, ele já leva pro quartinho, ele mesmo já ajeita a caminha dele e qualquer dia eu vou mostrar num vlog pra vocês, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das dicas. Deixe aqui nos comentários algumas sugestões sobre o que vocês querem saber sobre esse mundo de maternidade. Eu sei que eu não sou nenhuma expert, mas é sempre bom a gente estar compartilhando as nossas experiências, tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!